Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André aqui novamente e eu quero dar continuidade ao exercício número 11, a resolução do exercício número 11 da página 286 do livro de cálculo do James Stewart, volume 1, sétima edição. Tá? A ideia desse exercício é construir o gráfico da função f de x igual a x menos x ao quadrado dividido por 2 menos 3x mais x ao quadrado. Para fazer o gráfico dessa função, a gente precisa seguir um roteirinho, pessoal, e esse roteiro é meio longo. Então, o que eu fiz? O roteiro tem passo um, passo 2, passo 3. Então, o que eu fiz? Eu fiz o passo um, que eu chamei aí de item A, em um vídeo que eu vou chamar de parte um, tá? E agora eu vou fazer o vídeo parte 2, que é a segunda etapa do meu roteiro, que é verificar a existência de assíntotas dessa função. Então, eu vou deixar um cardzinho aqui depois para vocês assistirem o vídeo parte um, para quem não assistiu, e vamos lá ao exercício, ao item parte 2, para ao final desse vídeo a gente conseguir construir o gráfico dessa função. Vamos lá. Letra B. Qual é a ideia? A ideia da letra B é verificar a existência de assíntotas dessa função. Para eu verificar a existência de assíntotas, primeiro eu tenho que verificar se existem assíntotas verticais. Não vou nem anotar verticais primeiro, não. Vou anotar as horizontais. Primeiro, porque isso não tem ordem, tá, gente? Eu vou verificar a existência de assíntotas horizontais e depois eu verifico a existência de assíntotas verticais. Para verificar a existência de assíntotas horizontais, eu tenho que calcular o limite da função quando x tende a mais infinito e também quando x tende a menos infinito. Tá bom, pessoal? Existirá assíntotas verticais se o y, em algum dos dois casos, tender a uma constante, a um número real. Tá? Se isso acontecer, ou quando x está indo para o mais infinito, ou quando x está indo para o menos infinito, a gente vai dizer que y igual a c ou y igual a k são assíntotas horizontais, tá? Vamos lá, então. Eu vou calcular o limite da função. Vou anotar aqui, ó, limite. Agora eu não lembro qual que é a função. Deixa eu dar uma olhada lá em cima para lembrar. Aqui, ó. X menos x ao quadrado dividido por 2 menos 3x mais x ao quadrado. Gravou aí, pessoal? Vou perguntar, hein? Vamos ver se vocês vão saber me responder. Fala aí. X menos x ao quadrado dividido por 2 menos 3x mais x ao quadrado. Tá? Quando x tende ao infinito. Eu sempre gosto de fazer tender ao infinito positivo, sempre é mais fácil. Gente, é uma função de segundo grau em cima e uma função de segundo grau embaixo. Se eu colocar números grandes positivos nessa função, isso vai tender a mais infinito em cima. Vou até anotar aqui, ó. Vai tender a mais infinito em cima e mais infinito embaixo. Tá? Isso deu uma indeterminação matemática. Eu poderia usar até o L'Hopital para derivar em cima, ou derivar o numerador e depois derivar o denominador dessa função. Só que tem um jeito mais fácil, mais rápido, né? Nesse caso aí, mais rápido que o L'Hopital, para calcular esse limite aí. Como é que eu vou fazer? Eu vou dividir o numerador dessa função por x ao quadrado e vou dividir o denominador também por x ao quadrado. Tá bom, gente? Como é que vai ficar isso daí? Vai ficar limite de 1 sobre x menos 1 sobre 2 dividido por x ao quadrado vai dar 2 sobre x ao quadrado menos 3 sobre x mais 1. Essa técnica aqui vocês devem ter aprendido na disciplina de pré-cálculo e ela é mais rápida para calcular o limite, né, nesses casos aí. O limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, tende a zero.
limite de 2 sobre x ao quadrado, quando x tende ao infinito, tende a zero. De 3 sobre x também tende a zero. Tá? Então, eu só vou ficar com menos 1 sobre mais 1. Isso vai dar menos 1. Observem que deu uma constante real, logo, y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal dessa função. Eu vou escrever isso já já, mas primeiro eu vou calcular o próximo limite agora, tá, gente? Vou calcular o limite quando essa função tende a menos infinito. Vou anotar aqui, ó, limite dessa mesma função, x menos x ao quadrado, sobre 2 menos 3x mais x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Beleza, gente? Olha só, em todos os casos, quando eu quero calcular limite quando a função tende a menos infinito, eu troco. Eu troco esse menos infinito para mais infinito. Vocês podem fazer isso. E onde tiver x na função, você troca por menos x. Opa. Aí vai dar o mesmo resultado, tá? E fica mais fácil de calcular o limite. Opa, deixa eu fazer um troço bonitinho aqui. Para esse caso aqui não vai fazer muita diferença não, mas para alguns casos de limites exponenciais, seno e cosseno, isso ajuda um bocado, tá? Então aqui vai ficar mais 3x e aqui vai ficar mais menos x ao quadrado, tá? Dando uma ajeitadinha aí, tirando esse parênteses, vai ficar limite com x tendendo ao infinito de menos x mais x ao quadrado sobre 2 mais 3x mais x ao quadrado. Gente, olha só, podem calcular esse limite aí, vocês vão ver que vai dar... Peraí que eu fiz coisinha errada aqui, tem um sinal errado no numerador. Deixa eu arrumar aqui, tá? Fiz rapidinho aqui, na verdade, quando eu ajeitei ali no numerador, menos x elevado ao quadrado dá mais x ao quadrado, mas tem um menos fora do parênteses, então isso aqui vai ficar assim. Limite de menos x ao quadrado, dividido por 2 mais 3x mais x ao quadrado. Gente, calculando esse limite aí, vocês vão encontrar o mesmo menos 1 que a gente encontrou em cima, tá? Coincidentemente. Então, a partir desses dois cálculos, eu concluo que tanto para o lado do menos infinito quanto para o lado do mais infinito, vou anotar aqui embaixo, tá, gente, para eu não usar outra folha. Não, eu posso usar outra folha. Logo, fica mais bonitinho, né? Logo, y igual. Então, vou botar assim, logo, quando x tende a menos infinito, vírgula, y tende a menos 1, e quando, só para ficar bem bonitinho, e quando x tende a mais infinito, vírgula, y tende a menos infinito. Assim, podemos dizer que y igual a menos 1, ficou embolado ali, né? Deixa eu escrever mais aqui para apertadinho. Y igual a menos 1 é assíntota horizontal de f de x. Então, quando a gente for construir o gráfico, a gente já sabe que tem que fazer uma reta horizontal na direção do menos 1, e o gráfico dessa função vai tender a essa reta quando o x vai para o menos infinito para o mais infinito. Agora, pessoal, a gente precisa verificar a existência de assíntotas verticais nessa função. Como é que a gente verifica a existência de assíntotas verticais? A gente tem que calcular os limites laterais da função quando o x tende aos números que não fazem parte do domínio da função. No vídeo parte 1, vou voltar aqui um pouquinho, a gente viu
que os números... Deixa eu arrumar esse R, que esse R ficou feio, esses reais aqui. Deixa eu arrumar esses reais aqui. Agora ficou mais bonito. A gente viu que os dois números que não fazem parte do domínio dessa função são esses daqui, ó, 1 e 2. Tá? Então, eu vou ter que calcular, eu até desenhei isso aqui na retinha aqui em cima. Ela não esbarra nem no 1, nem no 2. Ela que eu digo é o gráfico da função. O gráfico da função não esbarra no 1 nem no 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular o limite dessa função quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda, e o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda. Tá bom, gente? Vou fazer um caso de cada e depois vocês terminem isso daí. Limite de x menos x ao quadrado sobre 2 menos 3x mais x ao quadrado quando x tende a 1 pela direita. Gente, para calcular esse limite, basta substituir o 1 aí. Tá? Nossa, sinal de palmo ficou feio. Basta substituir o 1 aí. Substituindo o 1 em cima vai dar 0. E embaixo vai dar, deixa eu ver aqui, 2. Peraí, gente, 2 menos 3 vai dar menos 1, mais... Ué, tem coisa errada aí, tem que dar 0 embaixo. Deixa eu ver aqui, só um minuto. 2 menos 3 vai dar... tá certo, tá dando 0 sobre 0. Indeterminação matemática. Como é que a gente elimina essa indeterminação? A gente pode usar o L'Hopital, né? Derivar em cima e derivar embaixo, para eliminar essa indeterminação matemática, ou a gente pode simplesmente fatorar a função de cima e a função de baixo. Eu vou usar a fatoração aqui, porque isso vai me ajudar no vídeo parte 3. Então, eu vou usar mas vocês podem usar o L'Hopital, tá? O L'Hopital que seria mais rápido. Mas eu vou usar a fatoração. Da parte de cima fica x, que multiplica x menos 1. Não, 1 menos x sobre... Embaixo, a gente já sabe que as raízes desse numerador é mais 1 e mais 2. Então, a fatoração dessa função aí é x menos 1, que multiplica x menos 2. Tem que lembrar um pouquinho de álgebra aí, né, gente? Olha só, a função está fatorada em cima e embaixo. Seria interessante eu conseguir simplificar alguém. Eu vou tentar aqui simplificar. Vou anotar que vai ficar limite x tendendo a 1 pela direita. Eu vou botar o menos em evidência no numerador. Vai ficar menos x que multiplica x menos 1 sobre embaixo x menos 1 que multiplica x menos 2. Percebe que eu vou simplificar aqui, né, o x menos 1 com x menos 1, e vou poder calcular o limite através da função menos x dividido por x menos 2. Isso vai ficar igual, deixa eu anotar igual aqui. Isso vai ficar menos 1 em cima sobre... Opa, isso já dá certinho. Por que eu estou anotando aqui, André? Isso vai dar menos 1 sobre... embaixo vai dar menos 1 também, não dá? 1 no lugar do x aqui, 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, deu mais 1. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando o x está tendendo a mais 1 pela direita, o y também está tendendo a mais 1. Então, isso significa que quando a gente for construir o gráfico dessa função,
Isso não é uma assíntota vertical, tá, gente? Quando a gente for construir o gráfico dessa função, o x aqui, ó, tá? Ele vai ter tendendo a mais um aqui, ó. A gente fez pela direita, né? O gráfico da função vai estar tendendo a mais um aqui, ó. Vai ter um buraco, mas na direção do mais um, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar lá embaixo para não perder tempo. Agora eu tenho que fazer pela esquerda. Pela esquerda vai dar a mesma coisa, gente. Vai ser o mesmo processo. Então já vou anotar aí, depois vocês tentem fazer, tá? Limite de x. Deixa eu só fazer um símbolozinho aqui para indicar que são limites diferentes. Limite de x menos x ao quadrado de 2 menos 3x mais x ao quadrado, com x tendendo a 1 pela esquerda. Você substitui o 1 aí, vai dar indeterminação matemática, usa o L'Hopital ou Fatora. No final, vai acabar na mesma expressão, tá? Nesse caso aqui. Isso daqui vai tender a mais 1. Façam aí, para vocês testarem. Tá bom? Agora eu vou fazer o 2. Limite, deixa eu anotar aqui um risquinho para saber que eu estou calculando o outro limite agora. Ah, deixa eu só fazer uma observação aqui, né? Antes. Logo, quando x tende a 1, y tende a 1, não tendo assíntota, assíntota, assíntota na vizinhança de x igual a 1. Quis dizer vizinhança, que a gente fez do lado esquerdo e do lado direito do 1, né? Aí a vizinhança seriam dos dois lados. Agora vamos calcular o outro limite, né? Agora com x tendendo a 2. Limite de x menos x ao quadrado de 2 menos 3x mais x ao quadrado, quando x tende a 2 pela direita. Aí eu vou substituir em cima, vai dar 0 sobre 0 de novo? Não, né? Não, vai dar 0 sobre 0 não, André. Vou botar aqui, ó. Em cima vai dar 2 menos 4, que vai dar menos 2. Embaixo vai dar 0. 2 vezes 3, 6. Vai dar 0. Tá? Menos 2 sobre 0, a gente sabe que isso tende ao infinito, que é uma constante sobre 0. Então, isso tende ao infinito. Tá? Quando vocês fizerem 2 pela esquerda, vai dar a mesma coisa. Tá, gente? A única coisa que vocês têm que observar é o seguinte. Eu estou calculando o limite com números na vizinhança do 2, só que à direita do 2. Tipo assim, 2,01, 2,1. Vou lá no estudo de sinais dar uma verificada. O que está acontecendo à direita do 2? Vamos lá. Aqui, ó. À direita do 2, é do lado de cá. Observe que os sinais estão negativos. Então, aquilo lá só pode ser menos infinito. Tá? E observem que à esquerda do 2, os sinais estão positivos. Então, se der infinito também, quando a gente calcular a esquerda do 2, só um minuto, pessoal. Devia estar em silêncio, né? Mas fazer o quê? A gente está calculando a direita do 2, os sinais estão negativos. E observem que à esquerda do 2, os sinais estão positivos. Então, quando a gente calculou aquele limite lá embaixo, limite da função com a direita do 2, então isso daqui só pode estar indo para o menos infinito. Tá? Então, o que significa isso? Significa que quando o x tende a 2 pela direita, o y está tendendo a menos infinito. E agora, se vocês forem calcular o outro limite, né, que seria o da esquerda do 2, limite dessa função quando quando x está tendendo. Deixa eu só anotar a função aqui. Quando x está tendendo
à esquerda do 2, isso vai dar, faz a substituição, faz tudo direitinho aí, vocês vão ver que vai dar mais infinito. Tá bom, gente? O que significa isso? Significa que quando o x está tendendo a 2 pela esquerda, o y está tendendo a mais infinito. Beleza, gente? Desculpe. Nesse caso, podemos afirmar, né, eu vou anotar aqui logo, a f de x tem uma assíntota vertical em x igual a 2. Ponto. Tá? Então, pessoal, esse é o vídeo parte 2, onde que eu identifiquei a existência de assíntotas. Então, eu identifiquei que essa função tem uma assíntota na direção do 2, uma assíntota vertical. E identifiquei também que essa função tem uma assíntota horizontal. Tá aqui, ó. Uma assíntota horizontal quando quando o x vai para o menos infinito e o mais infinito. E identifiquei também que ela não tem assíntota quando o x tende a 1. Tá? Isso daí é só um buraco na função. Então, quando eu fizer o gráfico, eu tenho que observar essas questões. Pessoal, agora vamos para o vídeo parte 3, onde que eu vou analisar o crescimento e o decrescimento dessa função usando a primeira derivada. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês. Um forte abraço em vocês.